Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje é dia de falar de um tema que anda sondando já tem um tempo: a autossabotagem. Por que nos autossabotamos? Quando estamos felizes, quando conquistamos algumas coisas que eram importantes para nós, que nós desejávamos, que nós sonhávamos em ter, de repente tudo começa a ruir. Eu mesmo vivi na minha pele, sem saber, sem perceber, o quanto me autossabotava. Num determinado momento da minha vida, eu precisava muito de respostas, não conseguia entender o que acontecia, que eu acabava sempre seguindo o mesmo caminho, ou melhor dizendo, obtendo os mesmos resultados, a perda. E buscando essas respostas, eu descobri que desde criança, ou melhor, desde que comecei a me entender por gente, como se diz, eu passei a tomar decisões na minha vida baseado em alguns acontecimentos, em alguns eventos que aconteceram na minha infância, alguns eventos traumáticos, ou seja, todas as minhas decisões foram baseadas no trauma. Eu me tornei o trauma. E somente a partir dessas buscas que eu empreendi é que eu comecei a entender que eu não sou o trauma que me aconteceu. Mas eu nem sabia. O que é interessante é isso. Tudo isso era inconsciente. Resumindo, aconteceu logo quando eu tinha aí por volta de 2 anos. O meu pai era uma pessoa extremamente violenta, batia na minha mãe violentamente mesmo, e tanto que ela teve 2 abortos antes do meu nascimento, porque ele batia na barriga dela grávida. Inclusive o meu nascimento foi meio milagroso, assim, porque não era nem para eu ter nascido, de tanto espancamento também, seria terceiro aborto, né? E quando eu tinha por volta de 2 anos, meus pais estavam separados e meu pai estava revoltado com isso. E eu lembro muito bem que ele, numa tarde de domingo, acho, ele estava comigo e com meu irmão mais velho, devia ter uns 8 anos por aí, tirou uma arma de uma maleta preta que ele tinha e ele disse: com essa arma vou matar teu tio. Ele tinha uma rixa com a família, enfim, com os cunhados. E ele passou na frente do comércio do meu tio e começou a agitar aquela arma, dizendo: eu vou matar todo mundo, eu vou te matar, vou matar a minha mulher, vou matar os meus filhos, a mim, meu irmão. E continuou em direção à casa, e o meu tio, logo depois disso, saiu atrás dele de carro, e porque ele já saiu um pouquinho atrasado. E quando o meu tio, na frente da casa onde a minha mãe morava, quando o meu tio chegou com o carro, meu pai já nos jogou, eu e meu irmão, para um canto assim, e tirou a arma, e já começou o tiroteio entre os dois. E a arma do meu pai negou fogo e o meu tio acertou ele, 3 tiros no estômago. Ele levou 6 meses para morrer, enfim. Meu tio acabou sendo preso por causa disso. Respondeu, meu tio, mesmo com filhos pequenos, acabou sendo preso, teve que cumprir a pena, mesmo que fosse defendendo a família da irmã. E eu não lembro de nada disso. Isso teve que vir à tona através da regressão, através do testemunho de pessoas que participaram desse evento, como a minha mãe mesmo. Mas eu sempre senti esse fantasma do meu pai, figurativamente falando, claro,
rondando sobre mim, da violência, da inadequação, do álcool. Mas o que é mais interessante foi descobrir, numa determinada altura da minha vida, em que praticamente tudo que eu tinha tentado tinha dado errado, que todas as escolhas que eu fiz na minha vida foram baseadas na culpa que eu sentia por esse evento. Eu estava ali, presenciei tudo, de alguma forma eu bloqueei tudo, um trauma gigantesco, bem você consegue perceber, e totalmente soterrado dentro de mim, guiando através das sombras todas as minhas decisões, todas as minhas carências, todo o meu sentimento de inadequação diante da família, diante da vida. Meus relacionamentos amorosos foram decididos com base nesse trauma, nessa carência gigantesca. Como vocês também percebem, eu acabei crescendo sem pai, então tive essa carência paterna gigantesca. Nos meus relacionamentos eu acabava buscando sempre figuras paternas dentro da família das minhas namoradas, nos meus casamentos. E isso causou um vazio gigantesco na minha vida, sem que eu soubesse. Estou contando essa história para que você analise em si, não é uma história para ser tratada a conta de fofoca ou vitimismo, nada disso. Isso tudo dentro de mim já está superado. É importante, foi importante que eu descobri, a vida me ajudou a descobrir, mesmo trazendo, de certa forma, alguma tragédia na minha vida, com a perda de tudo que eu havia conquistado materialmente e até emocionalmente também, a vida acabou me confrontando com esse fato. Desde os 2 anos de idade praticamente, é óbvio que eu não decidia nada ainda quando eu era criança, mas a minha visão de mundo foi toda filtrada por causa desse trauma. Trauma não tem tamanho, né? Qual é o seu trauma? Não precisa ser um trauma grande assim, de morte, de familiares, enfim, de assassinatos e tiroteios, mas trauma não tem tamanho, trauma é trauma. Isso provoca autossabotagem, o meu sentimento de culpa, sem contar que a nossa sociedade judaico-cristã traz a culpa no nosso DNA, a culpa é injetada no nosso DNA desde o momento em que nós nascemos. Soma-se isso aos traumas, nós somos culpados para sempre, nos consideramos culpados para sempre. E essa é a origem da autossabotagem, porque por causa disso nós não nos consideramos merecedores. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me considerava, sem o saber, tive ajuda para obter essas respostas, me considerava, sem o saber, culpado por toda aquela tragédia familiar, pelo que tinha acontecido com meu pai, com o meu tio, carregava essa culpa e achava que eu merecia punição da vida. Eu merecia, e se a vida não me trouxesse punição, eu me autopunia, eu me autossabotava. Por melhor que as situações estivessem ao meu redor, em determinados períodos da minha vida, sempre eu pensava o pior, sempre esperava o pior. Por quê? Porque eu merecia o pior. Era essa a minha visão. Então, que isso sirva, que esse exemplo sirva para que você analise em si mesmo se as suas decisões que você tem tomado na vida, muito provavelmente, são de autossabotagem por algum sentimento de culpa lá no fundo, muitas vezes bloqueado, como no meu caso, soterrado pela mente, porque a gente acaba substituindo tudo isso com fantasias, com crenças, e esses traumas ficam soterrados lá dentro e nunca tratados. Eu agradeço a vida por ter tido a oportunidade de curá-los em mim. E você? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações
e as novidades diárias e compartilhar os vídeos com seus amigos e divulgá-los com aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!